Você deve ter visto rodando nas redes sociais o vídeo de uma professora de dança dando a sua aula quando uma série de carros do exército passam por trás dela. Essa cena aconteceu em Mianmar, que no dia 1º de fevereiro de 2021 sofreu um golpe de Estado. No episódio de hoje, a gente vai te contar como era a vida em Mianmar antes do golpe, quem é a emblemática Aung San Suu Kyi e como foi a reação de toda a comunidade internacional a esse acontecimento no início da semana. E hoje a gente também vai contar com a participação mais que especial do André Fran, jornalista do Não Conta Lá em Casa e do Que Mundo é Esse, que conheceu Mianmar em 2009. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. De notre volonté. Make America great again. Poner esos sueños en marcha. Actitud muito produto. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Primeiro de tudo, essa não é a primeira ditadura militar que Mianmar passa. Inclusive, o país teve uma fase democrática bem curta, que foi de 2011 até 2021. E aproveitando para fazer o nosso jabá, 2011 foi o ano da Primavera Árabe, que também tiveram o fim de muitas ditaduras lá no Oriente Médio e no norte da África, que foi o tema do episódio passado do Papo de Inter, então não deixa de conferir. Isso mesmo. E só nesses últimos 10 anos, então de 2011 a 2021, que Mianmar teve eleições. Tanto que, assim, a última foi em novembro de 2020 e o partido vencedor foi o NLD, ou Liga Nacional pela Democracia. E essa foi a causa do golpe, na verdade. O exército não aceitou o resultado dessas eleições, porque achou que foram fraudadas, mas a gente vai explicar o golpe mais pra frente, com detalhes. Mianmar realmente tem um sério problema de violação dos direitos humanos, o que sempre dificultou essa relação do país com os países do Ocidente, principalmente. Durante a ditadura militar, que durou 50 anos até 2011, a China, obviamente, era o principal parceiro de Mianmar. Mas, com a democracia, esses dois países acabaram se afastando. Mesmo com o regime democrático, Mianmar teve alguns problemas de violação de direitos humanos. O exército é acusado de genocídio do povo Rohingyas. Desculpa se eu estou falando esse nome errado, porque realmente, Andressa, a gente tem que começar a pegar uns episódios com os nomes mais fáceis. Mas, de qualquer maneira, eles são acusados de genocídio desse povo, que é uma minoria muçulmana. Lembrando que Mianmar tem a maioria da população budista. Dado o contexto, como a gente disse, a gente tem um convidado mais do que especial aqui com a gente hoje, que é o André Fran. Ele foi para Mianmar em 2009, na época em que ainda estava em vigor a primeira ditadura militar que o país enfrentou, e a gente pediu para o Fran contar para a gente como era o país nessa época. Escuta só. A minha grande sensação durante a minha viagem por Mianmar em 2009 foi justamente perceber o potencial daquele país. Eu via templos incríveis na capital, claro, uma capital humilde, muito pobre, passando por apagões chegava de tarde, caía a luz e esgoto a céu aberto em muitos lugares, um país pobre, né? Mas eu via templos incríveis, eu viajei muito pelo país, então eu fui para Bagan, que é uma cidade que tem mais de 1000 templos, assim, já tinha hotéis até com uma estrutura boa. Eu fui para Napali Beach, uma região litoral, e você tem aquele litoral continuando ali o da Tailândia, ou seja, praias maravilhosas, paradisíacas, iguais a essas da Tailândia que a gente vê nos filmes da televisão. E ao mesmo tempo, parecia que eu estava num lugar secreto. Eu antes estava na Tailândia, né, e aí conversei com mochileiros, viajantes, que falavam que iam viajar pelo Vietnã, pelo Camboja, pela Tailândia, depois esticar para o Japão, e ninguém citava Mianmar. Era completamente impensável você conhecer aquele lugar, por mais incrível que ele fosse, por conta da ditadura. Era uma junta militar que governava e comandava o país. Ninguém sabia direito nem o nome do ditador, assim. E a Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, na época estava em prisão domiciliar. Ou seja, era um país muito fechado, onde o povo na rua tinha muito medo de falar qualquer coisa contra os seus governantes. Eu fui a um show de comediantes que foram presos, condenados a fazer trabalho forçado, porque fizeram piada contra o governo. Então era esse tipo de país, um paraíso escondido. I think these days all of us have to learn to be adaptable, and we have to learn to understand each other's different cultures. But I think the aspirations of human beings remain the same. We all want peace, we want security, we want freedom.
Bom, e agora a gente vai falar de uma figura bem emblemática em todo esse contexto, que é a Aung San Suu Kyi. Ela ganhou o Nobel da Paz em 1991, por sempre defender, ela sempre foi um símbolo de defensora da democracia e da liberdade. Inclusive, ela foi a fundadora e líder do partido Liga Nacional pela Democracia, que foi o partido que ganhou a maioria das cadeiras nas eleições de 2020. Ela foi uma figura bem importante para a luta pela democracia no país, inclusive sendo o rosto de toda essa campanha. Ela chegou a ser presa na outra ditadura, que durou 50 anos, que foi a que a gente já contou aqui, e chegou a cumprir 15 anos de prisão domiciliar. E o Fran contou um pouquinho sobre a influência dela no país em 2009, quando ele esteve por lá. Olha só o que ele contou pra gente. A influência da Aung San Suu Kyi naquela época já era muito grande, né? Ela era um símbolo mundial da luta pela democracia em Mianmar, e mesmo dentro do país, né, os pequenos focos que tinham de manifestações, até com participação de monges budistas, eram massacrados violentamente pelo exército, né, por aqueles que comandavam a ditadura. Ainda assim, eles faziam manifestações, faziam protestos e faziam questão de passar próximos à casa onde ela estava isolada. Ela fazia menção a eles. Muita gente descobria mensagens cifradas dela também de apoio aos movimentos populares de oposição à ditadura militar. Ou seja, ela naquela época era a grande imagem da luta por liberdade. Era uma guerreira da liberdade em prisão domiciliar. Depois a coisa desenvolveu de uma maneira mais controversa. Então, foi o partido da Aung San Suu Kyi, né, o NLD, que conseguiu trazer a democracia para o país. Uma coisa importante a se dizer é que ela não é e nem foi presidente de Mianmar. A Aung San Suu Kyi não podia se eleger porque seu marido e seus filhos são estrangeiros. Então ela assumiu o cargo de líder do partido e conselheira do Estado, algo como uma primeira-ministra. Segundo o portal DW, logo depois da posse do partido dela, uma milícia que era formada por Rohingyas, essa minoria muçulmana que a gente já comentou, atacou forças de segurança de Mianmar e o Exército Nacional reagiu de forma totalmente desproporcional. Para se ter uma noção, o Human Rights Watch definiu essa ação do exército como sendo uma limpeza étnica. E a Aung San Suu Kyi não só demorou para se manifestar sobre o que estava acontecendo, sobre essa limpeza étnica, como ela ainda representou o país no Tribunal de Haia, quando este estava sendo julgado, e defendeu os militares e o genocídio que estava acontecendo ali. Então imaginem só a situação dela. Ela foi de líder da democracia, rosto da luta pela democracia e defesa dos direitos humanos, para uma passadora de pano, acho que passador de pano vai ser a definição mais próxima que a gente vai conseguir encontrar, dos militares, quando os militares estavam exterminando uma minoria muçulmana. Imagina quem escolheu ela para o Nobel da Paz, né? Deve estar o quê? Bem arrependido. O exército de Mianmar detém a chefe do governo e líderes políticos, declara estado de emergência e assume o controle do país, prometendo eleições para daqui a 1 ano. Bom, tendo tudo isso em mente, a gente falou de todo o histórico, explicou tudo. O que aconteceu nessa semana? Na segunda-feira, no 1º dia de fevereiro, o país proclamou o estado de emergência por 1 ano. Então, o que aconteceu? Os militares tomaram o poder, alegando que era necessário manter a estabilidade e que eleições livres vão ser feitas só depois desse estado de emergência. Ou seja, só daqui 12 meses. O general Min Sue, ele vai ser o presidente em exercício. E a nova Constituição, feita pelos próprios militares, prevê uma divisão do poder entre militares e civis. Então, se a Aung não era presidente, quem que era? Era o Win Myint. E ele foi deposto, acusado na lei de resposta aos desastres naturais. A Aung também foi indiciada por supostamente ter violado as leis de importação e exportação do país. O que é uma confusão, né? Nessa semana, depois do golpe, os militares fizeram buscas na casa dela e encontraram rádios comunicadores que teriam sido importados ilegalmente e usados sem autorização.
Num golpe, eles usam qualquer coisa como forma de indiciar e de prender líderes políticos. Então, foi exatamente isso que aconteceu lá em Mianmar. E é importante a gente falar da força que os militares tinham, mesmo durante o período democrático que existiu em Mianmar. Então, assim, eles ocuparam antes, né, do período democrático, 50 anos de poder, isso a gente já comentou, e aí nesse período em que eles, entre aspas, aceitaram um governo civil, os militares ainda ocupavam 25% das cadeiras no parlamento de Mianmar, controlavam também as fronteiras e ficavam responsáveis pela parte de defesa do país, logicamente, e além disso, os ministérios que eram responsáveis pelos assuntos internos de Mianmar. O maior sinal de que eles não estavam nem aí para a imagem externa, para relações internacionais, não podia ter, né? Uma Prêmio Nobel da Paz, eles simplesmente prendiam ela para que não tivesse influência na sua luta por democracia ali em Mianmar. E como aconteceu, né? Depois até eles fizeram uma concessão, mas tudo leva a crer que sempre vigiando muito de perto as ações da Aung San Suu Kyi, vendo até onde ela podia ter uma influência realmente no país, né? Depois ela deu uma passada de pano até no massacre contra a minoria muçulmana do Rohingya, massacre esse feito pelo exército, feito por esses que comandavam a ditadura no país, e quando a coisa apertou um pouco mais, eles, vamos retomar isso aqui, sai Aung San Suu Kyi, a gente que está entrando mesmo no comando das coisas mais uma vez. Então, realmente, não tinha como imaginar que pudesse ter algum tipo de democracia chegando, e quando chegou foi só uma piscadinha, infelizmente, né? E com relação à violação dos direitos humanos e à liberdade de expressão, uma reportagem do Al Jazeera disse recentemente que a minoria dos Rohingyas está ainda com mais medo do que pode ser feito a eles agora que os militares subiram ao poder de novo, agora que o exército voltou ao poder. E a imprensa também está receosa, lógico, porque ela está com medo de ser censurada, e até o momento parece que dezenas de ativistas já foram presos, também segundo a reportagem do Al Jazeera. You might expect, international condemnation is growing. A spokesperson for the UN says the charges against Aung San Suu Kyi undermine democracy and the rule of law. We've also heard from the G7, which includes Britain, the US and Germany. It's demanding that the civilian government is reinstated. And we've also heard... Bom, e como o mundo reagiu a tudo isso, né? O Conselho de Segurança da ONU se reuniu e, obviamente, esse assunto foi discutido. O Reino Unido e a União Europeia não tiveram papas na língua e já falaram e classificaram como um golpe. Já o Brasil, assim como os Estados Unidos, pediram pelo retorno da democracia, mas eles não usaram a palavra golpe. Países próximos ali na região de Mianmar, como Tailândia, Camboja e Filipinas, dizem que o golpe é um assunto interno do país, ou seja, tiraram o deles da reta, né? Vale ressaltar que o governo brasileiro chegou a emitir uma nota pelo portal do Ministério das Relações Exteriores, dizendo que, abre aspas, acompanha atentamente os desdobramentos da decretação do estado de emergência em Mianmar. O Brasil tem expectativa de um rápido retorno do país à normalidade democrática e de preservação do Estado de Direito, fecha aspas. Mas não é como se a comunidade internacional não tivesse fazendo pressão para que países tomassem medidas mais incisivas com relação a Mianmar, né? Um exemplo é a Austrália, que vem sofrendo pressão para retirar o apoio militar que eles dão ao país do Sudeste Asiático. Por enquanto, a Austrália parece que não vai fazer isso, mas demonstrou preocupação com a situação do país, chegando inclusive a pedir que liberassem os presos políticos. Mas, lógico, tem que ver até que ponto esse pedido vai ser respeitado. E aí a gente tem que lembrar, é muito importante a gente lembrar, o papel da China nisso tudo. A China é a maior investidora em Mianmar, e então qualquer retirada do Ocidente da lista vai abrir mais espaço para a China. Tanto que isso explica o receio da Austrália de tomar alguma atitude, porque você vai deixar um espaço ali para a China se expandir no país, por assim dizer, né? E lógico, se a China tentasse se impor e tentasse fazer alguma coisa, pode ser que o governo de Mianmar, que agora são os militares, escutassem a China. Mas não parece que eles vão fazer isso. Pelo posicionamento recente da China, não parece que eles vão tomar alguma atitude drástica.
E bom, a gente falou de como foi a reação internacional, mas é muito importante a gente saber também como foi a reação interna no país, né? Como o povo de Mianmar está reagindo a tudo isso. Então, segundo o portal Al Jazeera, na noite seguinte ao golpe, tiveram panelaços ao redor do país e as pessoas cantavam slogans anti-golpe. E os médicos que estão na linha de frente no enfrentamento da Covid, porque a gente tem que lembrar que o mundo está passando por uma crise sanitária, né? A pandemia da Covid-19 não se restringe ao Brasil e aos Estados Unidos, está no mundo inteiro. A Mianmar enfrenta essa doença também e agora está enfrentando esse golpe. Então, esses médicos que estão nos hospitais, estão lutando para salvar os pacientes, eles realizaram um ato pacífico em frente a essas unidades, inspirado no filme Jogos Vorazes. Não sei se vocês já viram o filme, mas os personagens fazem um gesto com a mão, em que eles levantam e erguem 3 dedos. Esse filme, esse gesto, ele ganhou muita visibilidade na Ásia nos últimos anos, né? Desde o lançamento do filme. Então, esse símbolo começou lá na Tailândia, quando ocorreram manifestações por lá. E eu acho válido a gente ressaltar que os médicos, hoje em dia, eles são uma grande potência, né? São eles que estão lidando com toda essa crise sanitária que o mundo está enfrentando. Então, esse ato dos médicos contra o golpe realmente é um símbolo no país e no enfrentamento dessa crise. Então, eu acho que a gente também tem que ficar de olho em Mianmar, assim como na semana passada a gente falou de ficar de olho no Egito também, porque a reação do povo é muito importante, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho para ver se, de repente, vão ter protestos massivos nas ruas, se o povo de Mianmar vai ter espaço para poder fazer essas manifestações, como a imprensa vai ser tratada. Tudo isso precisa ser observado bem de perto, né? Mas, como eu disse, vamos ficar atentos. E esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado dessa participação especial aqui. O Fran é muito querido para nós duas e ter ele compartilhando a experiência dele em Mianmar foi muito importante e só traz informações riquíssimas aqui pro podcast. Com certeza, muito obrigada, Fran. E não esquece de compartilhar o episódio com todos os seus amigos. A gente tá no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. Então, por onde você quiser, você pode ouvir a gente. E o Papo de Inter agora também tem um Instagram, que é @Papo de Inter Podcast, tudo junto. Segue a gente lá, manda uma sugestão, manda seu feedback, compartilha com seus amigos o perfil. Enfim, acompanha a gente por ali também. É isso, gente. Até a próxima. Até a próxima, gente.